Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 177 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos atravessar o Atlântico e viajar de novo até ao Brasil para cumprirmos uma promessa antiga e para traçarmos dois curiosos paralelos entre a história de Portugal e a história do Brasil, nomeadamente a existência de um Estado novo nos dois países e a existência de movimentos sebastianistas dos dois lados do Atlântico, que aliás correram mal para quem se meteu neles. Vamos deixar o Estado Novo brasileiro para a segunda parte do programa e começaremos pelo movimento sebastianista, chamemos-lhe assim, de António Conselheiro, acerca do qual já tínhamos prometido falar algumas semanas atrás. António Conselheiro foi um líder messiânico que no final do século XIX arrastou dezenas de milhares de pessoas e criou uma comunidade religiosa no interior do sertão chamado Canudos. Considerado uma ameaça pelas autoridades da recém-proclamada República Brasileira por defender o regresso da monarquia e o fim da separação entre Estado e Igreja, este António Conselheiro e os seus fiéis sertanejos acabaram por enfrentar o exército brasileiro num confronto que entrou para os livros de história como Guerra de Canudos. Foi exatamente a propósito da Guerra de Canudos que o ouvinte João Batista Pereira nos enviou a seguinte pergunta. Uma das leituras deste verão foi A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa. Fiquei agradavelmente surpreendido quando descobri que o romance tinha uma base histórica e verídica. Gostava de ouvir o grande historiador Rui Ramos, Pá, que simpático. falar sobre este episódio extraordinário e marcante do final do século XIX no Brasil. Como é que um bando de jagunços consegue infligir tantas derrotas ao exército brasileiro? Pergunta ao nosso ouvinte. E já agora abordar também um pouco o tema do fim da monarquia no Brasil e a sua transição atribulada para a República. Deixa-me só acrescentar, Rui, que a Guerra de Canudos não deu apenas origem ao romance de Vargas Llosa, publicado em 1981, muito antes dele, logo em 1902, escassos 5 anos após o fim do conflito, o jornalista e escritor Euclides da Cunha escreveu a obra-prima Os Sertões, uma reportagem literária que logo se transformou num clássico absoluto da literatura brasileira. E atrevo-me a dizer, graças ao qual estamos hoje aqui a falar da Guerra de Canudos, 125 anos depois do seu fim. Não sei se concordas comigo, Rui, mas o romance do Euclides da Cunha, enfim, tornou a guerra mais importante que a própria guerra. A reportagem literária, um ensaio. Sim, a Guerra dos Canudos é um daqueles acontecimentos que ficam na história em grande medida por causa de um livro. O livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que era um escritor absolutamente extraordinário. O episódio é notável também por si, por ter sido um dos mais sangrentos episódios de conflito, guerra civil na história do Brasil, já que houve quem estimasse que o exército teria matado cerca de 20 mil pessoas na campanha de 1896-1897 contra essa comunidade religiosa estabelecida em Canudos pelo António Conselheiro. Há quem tenha outros números, há quem ache que não devem ter sido, possam não ter sido mais de 5 mil mortos, mas 5 mil mortos também é imensa gente. Portanto, sim, é um episódio impressionante, mas provavelmente sem o Euclides da Cunha não teria tido a mesma ressonância, embora também seja verdade que é um episódio que atrairia sempre a atenção, pelo seu dramatismo, atrairia sempre provavelmente a atenção literária. Eu estou a pensar num outro episódio parecido com este, que é os acontecimentos em Pernambuco de Pedra Bonita, de 1838, e que no século XX também acabaram por atrair a atenção do José Lins do Rego, que escreveu também um romance sobre esses acontecimentos, e os acontecimentos de 1838 em Pedra Bonita são paralelos ao dos acontecimentos em Canudos em 1896. 97, porque também tem uma dimensão religiosa e sebastianista também. É uma dimensão também claramente sebastianista. Certo. Explica-nos então também o que é esse sebastianismo, não é? Nós sim, vamos então distinguir duas coisas. Sebastianismo no Brasil pode ser... Vamos distinguir entre aquilo que é, digamos, geral a estes episódios e aquilo que é mais particular e que tem a ver com o sebastianismo e, portanto, tem a ver, enfim, connosco, em Portugal, na medida em que tem a ver com o rei de Portugal.
o acontecimento de Canudos, isto é, o estabelecimento de uma comunidade religiosa numa zona que poderíamos classificar uma zona de fronteira, quer dizer, e quando estou a falar de fronteira estou a pensar no sentido que é dada à palavra fronteira em relação à história do Oeste americano. Isto é uma zona de limítrofe de zonas de colonização europeia no novo continente e, portanto, há uma zona que está mesmo nos extremos. E onde o papel do Estado ainda não se faz sentir. Ainda não é claro, as autoridades não têm alcance, é uma zona remota, no século XIX tem dificuldades de comunicação, transportes, etc. E, portanto, aparece um líder carismático, um líder religioso que acaba por atrair uma quantidade enorme de gente e fazer ali uma espécie de um mini-estado ali dentro. Bem, essas coisas, por exemplo, também aconteceram na história dos Estados Unidos no século XIX, movimentos religiosos, muitas vezes em zonas áridas, sim, não é? Zonas desérticas quase. Essas zonas extremas, essas zonas de fronteira, onde a autoridade do Estado, a autoridade também das igrejas e do clero estabelecido também não se faz sentir e de repente há ali fenómenos, alguns deles de banditismo em termos marginal, e há também esta marginalidade religiosa e a constituição de comunidades que escapam a essa ao poder central, um poder central que não tem... Bem, isso acontece nos Estados Unidos, acontece também aqui, é nitidamente este movimento iniciado pelo António Maciel, depois dito António Conselheiro. O Conselheiro é um nome que se dava, não era o apelido dele, e que acontece no nordeste do estado da Bahia, portanto, numa zona, numa região semiárida, o sertão, o interior. Ele era o António Conselheiro é um pregador religioso, tipo profeta, já estava ativo desde há 20 anos atrás, desde os anos 70, e em 1893 estabelece, começa ali a concentrar-se em Canudos e a atrair gente, num ambiente também propício, num ambiente um bocadinho... portanto, ele é um profeta mais ou menos apocalíptico, como todos estes profetas religiosos, incluído nos Estados Unidos. Isto é, vem com uma mensagem religiosa que parte do princípio que o mundo vai acabar e as pessoas têm de se preparar para se redimir. Aqui no Brasil há um ambiente que de alguma maneira permite um acolhimento a essa mensagem, que é o do fim da escravatura, em 1888, o fim do Império, em 1889, com o estabelecimento de uma república, e de uma república muito instável. É uma república que resulta de um movimento militar, do movimento do exército, isto é, são os comandos do exército que depõem o imperador e estabelecem esta república, e depois as várias fações militares, digamos, que passam os anos seguintes a disputar o poder, a tentar definir que tipo de república é que vai ser. E, portanto, é um momento, estes anos, de grande instabilidade financeira, instabilidade política, instabilidade militar, com conflitos entre as várias fações das Forças Armadas. Portanto, é um ambiente em que o poder central ainda... a sua projeção no território do Brasil ainda está é mais fraca até do que, digamos, do que já seria costume, e, portanto, permite estes movimentos, esta fragmentação, e o fenómeno de Canudos, de alguma maneira, faz parte também deste período de indefinição, de conflito no Brasil. O António Conselheiro tem um grande sucesso. Em 1895, Canudos, enfim, de acordo também com alguns historiadores, algumas estimativas, é uma concentração de população das mais importantes do estado da Bahia, depois de Salvador, que ele chega a concentrar cerca de 20, 30 mil pessoas estão ali em Canudos, portanto uma concentração grande de pessoas, e isso é visto como uma ameaça, quer dizer, é visto como uma ameaça pelo Governo da República, pelas elites locais também, que António Conselheiro emerge como um poder local em conflito e a disputar o poder ou a influência que as elites locais exerciam. É visto também pela Igreja como uma ameaça, uma vez que ele não é propriamente ortodoxo, digamos assim, quer dizer, está ali a iniciar um movimento religioso que põe em causa não apenas a autoridade do clero, mas a mensagem da Igreja Católica no Brasil, e depois pela imprensa, a imprensa do Rio de Janeiro, a imprensa de São Paulo, que começa imediatamente a especular
sobre o objetivo último desta comunidade religiosa de Canudos, quer dizer, e atribuem-se-lhe contactos. Que a intenção era a restauração da monarquia. Sim, começam a integrar este movimento de Canudos numa atividade restauracionista dos monárquicos, quer dizer, o que não era verdade. Isto não havia qualquer relação, mas também é um bocadinho, resulta também da incapacidade das elites urbanas brasileiras imaginarem que esta população dos sertões possa ter alguma autonomia. Quer dizer, enfim, se eles estão a revoltar é porque há uma parte da elite, neste caso das elites que querem a restauração da monarquia, que os estão a incitar e que lhes estão a dar apoio, e eles estão interligados. Repito, não era verdade, não era esse o objetivo desta comunidade religiosa, mas isto, de alguma maneira, leva as autoridades a terem de fazer alguma coisa, isto é, de reagir. E no início não lhes corre também muito bem. E porquê é que não lhes corre muito, porquê é que não lhes corre muito bem? Bem, portanto, aí temos de remeter para o que já dissemos. Estamos a falar de regiões distantes, uma região distante e isolada, com comunicações irregulares. Há um conhecimento deficiente do que é que se está a passar. Não se percebe bem o que é que se está a passar lá. E depois há a utilização de forças militares insuficientes para a dimensão do fenómeno. E essa é a explicação das operações fracassadas. Isto é a primeira. Há várias operações, cerca de 4 tentativas de, digamos, isto é, tratar, portanto, eles começam a tratar a comunidade religiosa estabelecida em Canudos como um caso de insurreição, portanto, estão a tentar dominá-lo, mas sempre com força, nas primeiras operações, com forças manifestamente insuficientes para a dimensão da população que lá está. Quer dizer, a primeira operação em novembro de 1896 é realizada por 100 soldados, claro, são submersos, quer dizer, pela comunidade, pela comunidade dirigida por António Conselheiro. Em janeiro de 1897 são 500, em fevereiro de 1897 vão 1.300, quer dizer, nunca são suficientes para e acabam sempre por ser enfim, submersos e esmagados, claro que quando são confrontados com uma comunidade religiosa que também está animada por este fervor apocalíptico e até vê neste confronto um confronto final, quer dizer, uma espécie de a luta entre o bem e o mal, e portanto vão para este confronto como mais um sinal de que vão vencer e que Deus está com eles e que o mundo está-se a aproximar do fim. E claro... Depois, a imprensa desempenha aí também o seu papel. Sim, a imprensa republicana do Rio de Janeiro e de São Paulo, quer dizer, aproveita sempre estas derrotas do Exército para dar a ideia de que o António Conselheiro está em vésperas de invadir o Rio de Janeiro e ocupar o Rio de Janeiro para restaurar o Império. Portanto, obriga e finalmente... no verão de 1897 há então uma intervenção militar em força, já com 8.000 soldados, completamente uma proporção completamente diferente das primeiras operações militares, e depois, claro, cria-se no terreno uma lógica de aniquilamento também daquela comunidade religiosa. Isto é, os militares também assumem que então é para limpar aquela zona, e portanto aquilo é uma barbaridade. Aliás, o Euclides da Cunha é interessante aí porque ele confronta, faz de Canudos quase como a emergência de um mundo mais ou menos primitivo que se está a revoltar contra a modernidade, modernidade associada à República, às instituições a civilização urbanas, contra a barbárie, não é? Exato, a civilização urbana do litoral, quer dizer, portanto, isto é o interior, aliás, quase o interior e quase a natureza também, porque a maneira como ele descreve, até nos primeiros capítulos, ele torna a própria natureza uma parte, isto é, os próprios sertão, um protagonista também desta história, quer dizer, quase anima, quase animado. E aquilo que ele depois constata é também a barbarização daqueles que supostamente representam a civilização, isto é, o exército. Portanto, há aqui os sertões... E morre muita gente nessa repressão, não é? Imensa gente.
O Euclides da Cunha fala de 20 mil mortos. Há quem ache que é um bocadinho exagerado, mas é imensa gente. Sim, para uma comunidade mata de 30 mil, gente, não é? Mata imensa gente. Extermina, mesmo não é? 5 mil mortos é muita gente. Mas a história, no livro dos Sertões, a história acaba por ter quase uma dimensão do Coração das Trevas do Coração das Trevas do Joseph Conrad. Quer dizer, isto é a mesma história dos mensageiros da civilização, quando confrontados com a resistência a essa civilização, tornam-se bárbaros ou ainda mais bárbaros do que a barbaridade que supostamente vão eliminar. Quer dizer, portanto, os Sertões têm também esse lado. Agora, o mais interessante para nós, de qualquer maneira, é de repente, o sebastianismo nos sertões brasileiros na década de 1890, porque o António Conselheiro, uma das coisas que profetiza, quer dizer, que anuncia, é o regresso do rei Dom Sebastião. E a pergunta, portanto, é o que é que o Dom Sebastião estava a fazer no Brasil 300 anos depois de ter morrido no norte da África. Exato. Como é que ele aparece lá? Quer dizer, nós em Num Portugal... Brasil independente. Sim, já independente já há 70 e tal anos, desde 1822. Nós em Portugal estamos habituados a associar o sebastianismo como uma coisa do fim do século XVI e do século XVII, durante a união de Portugal com a Espanha, quando aparece uma série de falsos Dom Sebastião, isto é, gente que dizia que era o Dom Sebastião, que tinha regressado do norte da África. E o Filipe II vai-os perseguindo e mandando executar. Há alguns eruditos em Portugal que começam a especular sobre o rei encoberto, como o padre António Vieira no século XVII, e nós associamos isso, obviamente, ao desejo de independência nacional. Portanto, o sebastianismo... nós estamos habituados a pensar no sebastianismo tanto como um fenómeno do século XVI, XVII, ligado à união das duas coroas, Portugal e Espanha, à morte do Dom Sebastião em 1578, a união das duas coroas em 1580. Portanto, o sebastianismo para nós é isso. Não é bem isso. O sebastianismo continua recorrente. Por exemplo, há uma grande discussão sobre o sebastianismo em Portugal também no princípio do século XIX, em 1808, 1809, durante as invasões francesas também há também uma discussão. E o caso de Canudos, tal como é o caso em 1896, 97, tal como é o caso da chamada Pedra Bonita em 1838, em Pernambuco, o que revelam é que a história do sebastianismo é muito mais complicada, muito mais profunda e provavelmente muito mais interessante. Isto é, o que começamos a perceber é que no espaço da língua portuguesa, portanto no espaço, neste caso, da colonização portuguesa, parece ter existido uma tradição popular de messianismo, de milenarismo, isto é, do anúncio do fim do mundo e do começo do outro mundo, associado ao rei Dom Sebastião, isto é, a este rei mártir, a um rei desaparecido e que se espera que volte. E isso mantém-se, portanto, 300 anos depois, no Brasil, ainda continuava, intenso. Tem paralelo em outras culturas, estão a imaginar a outros níveis, quer dizer, mas no Islão xiita, que também estão à espera do imã, quer dizer, encoberto e que há de aparecer. E tem ideia, remete um bocadinho para esta ideia de redenção através de um morto que regressa, isto é, de um monarca, de uma figura redentora, cuja ressurreição, cujo reaparecimento é também uma redenção para os que estão vivos. Tem dimensões eruditas, como em Portugal, nas trovas do Bandar, e em todas as... Já falámos aqui do sapateiro Bandar, e em todas as reflexões eruditas, desde o padre António Vieira até o Fernando Pessoa, no século XX, sobre esse messianismo, quer dizer, esotérico, que é uma espécie de profecias do que é que vai acontecer, mas também tem uma dimensão popular. Por exemplo, associada à literatura de cordel, quer dizer, portanto, a histórias em verso que corriam, por exemplo, que se sabe que corriam no Brasil, tal como em Portugal, e associadas às histórias do rei Dom Sebastião e ao regresso do rei Dom Sebastião. Aliás, isso ainda hoje no Brasil existe, quer dizer, esse sebastianismo popular ainda existe, isto é, com referências ao rei Dom Sebastião, que é o rei encantado de algumas tradições no nordeste do Brasil, que eles esperam ainda que regresse, quer dizer, que venha e que transforme o mundo. Isto é um mundo pouco explorado, até porque as fontes
não é fácil ter fontes para isso, isto é, nós estamos habituados em história a trabalhar sobretudo com fenómenos para os quais existem as fontes oficiais, as fontes do Estado, administrativas, e depois também as fontes literárias, e isto é uma tradição popular, uma tradição oral, em que há alguns elementos escritos, mas muito precários, como a chamada literatura de cordel, isto é a literatura vendida por cegos no século XIX, geralmente em verso, mas que era sobretudo transmitida oralmente a práticas. E a práticas comunitárias, locais, e portanto não é fácil fazer a história disso, mas é óbvio que há aqui algo muito persistente, quer dizer, ao longo de 300, 400 anos manteve-se esta tradição associada ao rei Dom Sebastião, e inclusive no Brasil e nos sertões brasileiros, isto é, nas partes mais distantes do espaço de língua portuguesa. Que é geralmente onde as ideias mais antigas... mais antigas persistem e ficam, portanto, aquilo é mesmo... É um museu que está ali vivo, mas é um museu vivo. No último programa, Rui, tu referiste muito de passagem o Estado Novo brasileiro, e acho que muita gente desconhece que nas décadas 30 e 40 do século passado houve de facto um Estado Novo no Brasil. Sim. Em boa medida inspirado no Estado Novo de Oliveira Salazar, mas liderado no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas. O Estado Novo brasileiro não teve, nem de perto, nem de longe, a longevidade do Estado Novo português. Durou apenas 8 anos, entre 1937 e 1945, mas introduziu uma nova Constituição e deixou marcas profundas no Brasil. Há, aliás, quem olhe para a era Vargas, a era Getúlio Vargas, como uma espécie de antecâmara da ditadura que depois dominaria o país entre 1964 e 1985. Rui, queres explicar-nos quem foi Getúlio Vargas e quais as semelhanças e as diferenças entre o Estado Novo brasileiro e o Estado Novo português? Ora, então vamos lá falar do outro Estado Novo, do outro Estado do Novo, nosso Estado Novo, do outro Estado Novo, do nosso Estado Novo de Portugal. O Estado Novo de Getúlio Vargas, mas vamos falar dele, e aqui, enfim, compreensivelmente, do ponto de vista do Estado Novo de Salazar. Não é provavelmente o melhor ponto de vista, atenção, mas é o ponto de vista que talvez faça mais sentido para nós, portugueses, e para uma primeira abordagem ao Estado Novo brasileiro. Nós, aliás, em Portugal ignoramos muito a história do Brasil depois da independência, depois de 1822. Não há muita tradição de investigação em Portugal sobre o Brasil independente, sobre a história do Brasil independente. Nem sequer é muito central no ensino, mesmo no ensino superior. Penso que o mesmo se passa, aliás, no Brasil em relação a Portugal depois de 1822, o que é uma ironia, porque estamos sempre a reclamar uma relação especial com o Brasil, mas aparentemente é uma relação especial que nós julgamos que pode estar baseada na ignorância mútua, o que, enfim, é talvez duvidoso. E os países afastaram-se muito, não é? Dá essa ideia, não é? Hoje sentimos que o Brasil é uma coisa mais americana, mais próxima dos Estados Unidos da América. É uma outra conversa que podemos ter depois, mas de facto o Brasil, digamos que cresceu numa direção, e Portugal também. Isto é, Portugal também está muito mais europeu do que era no século XIX. Há uma divergência dos dois lados, não é? Portanto, Portugal muito integrado na Europa, o Brasil mais americanizado, Portugal mais europeizado do que... enfim, um dia explicaremos o que queremos dizer com isto. Mas o que é certo é que na década de 30 do século XX havia dois Estados novos. Em 1940 havia um Estado Novo no Brasil, havia um Estado Novo em Portugal. Portanto, o Estado Novo em Portugal é um regime fundado e depois dirigido por Oliveira Salazar durante 1933, que é o momento da aprovação da Constituição dita do Estado Novo, e 1974, com o 25 de Abril. E o Estado Novo brasileiro é um regime muito menor duração, como disseste, vai de 1937, quando Getúlio Vargas, que já era presidente da República do Brasil, dá um golpe de Estado e se torna ditador, muda o regime, torna-se um ditador, e este Estado Novo dura, portanto, de 1937 a 1945, quando, em 1945, Getúlio Vargas é obrigado a admitir-se por um movimento militar. O Estado Novo brasileiro tem muitas coisas em comum com o português para além do nome. Não é apenas o nome, quer dizer, não se trata apenas de uma coincidência de nomenclatura, mas vai para além disso. Primeiro, é a época da sua fundação. Estamos a falar dos anos 30. Uma época que segue à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Há inflação
provocada pela Primeira Guerra Mundial em quase todo o mundo na década de 1920, ao surgimento das ditaduras de partido único, a ditadura comunista na Rússia, a ditadura fascista na Itália, à grande crise financeira e à grande depressão de 1929-1931 e depois uma época de grandes confrontos ideológicos, que o exemplo clássico é a Guerra Civil de Espanha entre 1936 e 1939. E eu estou a enumerar isto porque assim percebemos como é que na década de 30 muita gente se convenceu que havia uma ruptura com o mundo que existia antes da Primeira Guerra Mundial. Aquele mundo do parlamentarismo liberal, o mundo do comércio livre do século XIX. A ideia na década de 30 é que esse mundo tinha acabado, quer dizer, que esse mundo ia acabar, portanto é a época das ditaduras, umas nacionalistas, outras socialistas, mas todas com políticas de direção estatal da economia e de protecionismo alfandegário, portanto contra a liberdade económica e contra a liberdade política. Isto é, esta ideia de que o liberalismo acabou, e à esquerda e à direita toda a gente dizia isso, o liberalismo tinha acabado e agora é uma época de direção da economia pelo Estado e de direção do debate político por um governo forte, autoritário, e não há cá lutas entre partidos, não há partidos nem lutas entre partidos. Portanto, há a ideia deste novo mundo. Portanto, o Estado Novo Português e o Estado Novo Brasileiro fazem parte nos anos 30 deste mundo em que se julga que o liberalismo é uma coisa, o liberalismo político e o liberalismo económico são coisas do passado. Portanto, temos duas ditaduras. Temos duas ditaduras, portanto, com proibição de partidos, com censura à imprensa, e duas ditaduras, e este é o segundo elemento de que as aproxima, duas ditaduras com traços parecidos. Ditaduras nacionalistas, corporativistas, tanto o Estado Novo brasileiro como o Estado Novo português, anticomunistas também, e com alguns traços fascistas. O corporativismo que caracteriza ambos os regimes diz respeito à ideia de organizar a sociedade em corporações, isto é, em instituições como, no caso português, eram os grêmios dos empresários e os sindicatos para os trabalhadores, portanto, órgãos que a população devia estar organizada nestas instituições e devia ser representada perante o Estado por estas instituições, isto é, pelos grêmios, pelos sindicatos, em vez de por um parlamento com deputados eleitos pelos cidadãos. Portanto, esta ideia da representação, da organização e da representação corporativa da sociedade. Mas, além disso, os regimes têm em comum também esta ideia muito forte que é o Estado vai reconstruir estes países. E vai reconstruir estes países economicamente, isto é, uma economia dirigida pelo Estado, protegida pelo Estado, dirigida pelo Estado, e também pela criação de uma nova cultura, uma cultura popular nacional. E, por exemplo, muito daquilo que nós identificamos com o Brasil é a construção destes anos 30, o Carnaval, essas coisas todas, quer dizer, é tudo com esse tipo de cultura que também está associada aos novos meios de comunicação de massas, como a rádio, que é usada por estes regimes para tentar criar, portanto, pelo Estado Novo, para criar esta cultura nacional. Isto é também o momento em Portugal em que o fado se torna a canção nacional, quer dizer, são coisas que não era assim antes. E são estes regimes que criam estas culturas, futebol, fado, essas coisas todas que depois nós identificamos até com a identidade dos países. No Brasil também o Estado Novo brasileiro também faz um grande esforço de reconstrução, por exemplo, dos monumentos nacionais, tal como o Estado Novo português. Nós já falámos aqui daquelas fotografias do que é que era o Castelo de Guimarães antes do Estado Novo, e o que é que foi depois, ou o Castelo, enfim, coisas todas arruinadas. Isso é muito importante e é o Estado Novo português que faz isso, e no Brasil também há o equivalente, o Estado Novo brasileiro também faz isso. Portanto, temos esse outro elemento que é o tipo de ditadura e os seus objetivos, o seu programa, também muito parecido. Depois um terceiro elemento de aproximação entre estes dois Estados novos, que é o alinhamento internacional na Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Portanto, há ambiguidade dos dois países? Não, é o seguinte, isto são Estados novos que são ditaduras nacionalistas e corporativistas, portanto, de um certo sentido aproximam-os muito de um regime como, por exemplo, da Itália fascista, o regime de Mussolini, mas que na Segunda Guerra Mundial estão mais próximos dos aliados ocidentais. Portugal da Inglaterra, o Brasil dos Estados Unidos. Embora tenham feito muito mais próximos. Jogo duplo durante algum tempo. No caso do Brasil, menos tempo, quer dizer, mas também algum. Porquê? Porque em ambos os regimes há admiradores dos regime italiano, do regime fascista italiano e até do regime
nazi. Bom, e o Brasil entrou mesmo alemão. na Segunda Guerra, acabou por entrar mesmo Entrou, na Segunda Guerra portanto, Mundial. E Portugal entra também, isto é, Portugal em 1943, o Estado Novo Português de Salazar cede aos aliados bases nos Açores, portanto, não entra na guerra, mas é como se de repente tem bases de militares de uma parte das potências em guerra, tem bases militares em Portugal, e o Brasil entra mesmo em guerra contra a Alemanha em 1942, e a partir de 43, 44 tem até um corpo expedicionário brasileiro em Itália. Uhum. Em Itália, portanto, que é uma guerra dentro da Segunda Guerra Mundial que dura até 1945 e onde o Brasil está ao lado das tropas americanas e britânicas. E isto explica-se porque, bem, de uma certa medida, porque estes regimes respeitam os alinhamentos tradicionais de Portugal e do Brasil com as maiores potências navais no Atlântico, isto é, com aquelas potências que dominavam o Atlântico, que eram a Inglaterra e os Estados Unidos. Certo. E, portanto, mantêm-se ao lado dessas potências e também com algum interesse em manterem ambos os regimes, ambas as ditaduras, em manterem alguma distância em relação ao fascismo puro e simples. E também tem este elemento comum, que é oporem-se a partir de determinada altura, a movimentos abertamente fascistas que aparecem no Brasil e em Portugal. No caso de Portugal, o confronto com o nacional-sindicalismo, que já falámos aqui, isto é um movimento com as milícias, uniformes, quer dizer, tipicamente fascista. Salazar acaba por proibir em 1934. No caso do Brasil, há a chamada Ação Integralista Brasileira, que também Getúlio Vargas ao princípio está um bocadinho próximo, e depois em 1937 acaba também por a proibir, e os integralistas brasileiros, depois uma parte acaba por se revoltar contra Getúlio Vargas, tal como os nacionais sindicalistas portugueses contra Salazar. Portanto, regimes que têm alguns traços fascistas, mas estão contra movimentos abertamente fascistas que aparecem. Porquê? Porque são contestações ao poder destes líderes, Getúlio no Brasil, Salazar em Portugal, e que externamente mantêm uma política de alinhamento, quer dizer, com as potências ocidentais que estão em guerra contra a Itália e a Alemanha. Portanto, também têm estas características em comum. E depois, em quarto lugar, há características que têm a ver com a história destes Estados novos. São Estados novos que, em ambos os casos, eles também são o resultado, não imediato, mas a prazo, de um golpe militar, de movimentos militares, de jovens oficiais que desejam romper com o modelo da república parlamentar dominada por uma elite de políticos profissionais, daqueles grandes oradores da Assembleia. Isso acontece no caso de Portugal, é o movimento militar do 28 de maio de 1926, já falámos aqui dele. No caso do Brasil é a Revolução de 1930, que visava precisamente pôr termo à República Velha, a chamada República Velha, dominada por políticos de São Paulo, do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. Isso acontece também quando no Brasil a economia brasileira entra em grande colapso por causa da crise do comércio do café, que era uma das grandes produções do Brasil nos anos 30. Bem, a grande depressão a nível mundial limitou o mercado do café e, portanto, há uma grande crise da economia brasileira. Bem, é também quando esta velha república que tinha sido estabelecida em 1889 e que durava até então, é posta em causa por estes jovens militares que querem um outro regime. O Getúlio Vargas torna-se presidente em 1930, mas o Estado Novo não surge logo. Isto é, o Estado Novo só surge mais tarde, quando Getúlio Vargas, sendo presidente, portanto ele era o Presidente da República, é ele próprio, enquanto presidente, que dá um golpe de Estado, para impor uma ditadura, isto é, proíbe os partidos políticos, em 1937, e portanto torna-se ditador entre 1937 e 1945. Também há isto em comum, isto é, a maneira como estas ditaduras se instalam, portanto, apoio nas Forças Armadas, ambos, o Estado Novo brasileiro e o Estado Novo português, e também esta tentativa de cultivar uma boa relação com a Igreja Católica, tanto o Estado Novo português como o Estado Novo
brasileiro, portanto, uma boa relação, não põe em causa a separação entre a Igreja e o Estado. Que na altura duas instituições fortíssimas, muito mais fortes do que hoje em dia, claro. Portanto, apoio na Igreja Católica, mas mantendo a separação entre a Igreja e o Estado, e a tentativa que também existe no Estado Novo Português e que caracteriza muito o Estado Novo brasileiro de integrar as classes trabalhadoras urbanas, os operários, no próprio Estado, através da formação de sindicatos nacionais, de legislação, de proteção dos interesses dos trabalhadores, e isso tanto é verdade no Brasil como é verdade também no Estado Novo Português. Ou no Estado Novo Português também tem bastante sucesso a integrar os operários, os sindicatos, a formar os sindicatos nacionais. E finalmente são regimes, o Estado Novo Português e o Estado Novo Brasileiro, que são determinados, embora tenham esta origem militar, isto é, esta origem em movimentos de jovens oficiais, que são depois determinados pela ascendência de um político civil. Certo. Getúlio Vargas era também civil, tal Era como também Oliveira Salazar. No caso de Portugal, Oliveira Salazar, professor da Universidade de Coimbra, ele a partir de 1928, 1932 torna-se figura dominante na ditadura militar, e no caso do Brasil é Getúlio Vargas, advogado e político, a partir de 1934. O Salazar e o Getúlio são muito diferentes, já vamos falar também das diferenças, mas agora ainda estamos a falar dos paralelismos, das igualdades, enfim, dos pontos em comum que têm. Eles são mais ou menos da mesma geração. O Salazar nasceu em 1889, o Getúlio nasceu em 1882, embora depois tenha alterado lá a data de nascimento para 1883, nos anos 30, para ficar com o ano mais novo, mas ele também, portanto, são mais ou menos da mesma geração. Isto é, são dois homens formados antes da Primeira Guerra Mundial, portanto, antes da grande ruptura política e ideológica no mundo ocidental, mas sendo homens que vêm, portanto, desse outro mundo que estava a acabar, eles querem dirigir ainda, querem protagonizar essa mudança. São eles que querem protagonizar essa mudança. Mas para além dessas consequências todas, houve de facto alguma intenção de copiar o modelo do Estado Novo Português? Por parte do Estado por parte de Getúlio Vargas? Ou pelo menos alguma vaga inspiração? O modelo do Estado Novo Português é bastante popular no fim dos anos 30, princípio dos anos 40, porque é visto como uma espécie de... Popular no Brasil? Não, popular no mundo ocidental, quer dizer, entre intelectuais e políticos, porque é visto como uma boa combinação entre aquilo que seria o autoritarismo fascista e aquilo que seria os Estados liberais e democráticos. Quer dizer, parece uma combinação, uma boa... Um equilíbrio. Um equilíbrio. Portanto, é popular em França, é muito popular em França, mas de facto, embora Salazar tenha acabado por se tornar o representante disso, não era necessário Salazar para aquilo existir, quer dizer, até mesmo a ideia a expressão Estado Novo é uma expressão que vem italiana, quer dizer, é usada em Itália, portanto a ideia de um Estado novo, de um novo Estado, quer dizer, de um Estado novo. Portanto, não é... Sim, há uma influência, tal como, por exemplo, também há a ação integralista brasileira, havia o integralismo lusitano em Portugal, também há, quer dizer, portanto há aqui a adoção de um modelo, mas esse modelo não era, quer dizer, não tinha sido inventado em Portugal sem ter outro tipo de referências. Enfim, portanto, não é propriamente não vem de Portugal, está no ambiente geral, sendo que, sim, o regime salazarista, a ditadura salazarista, representa muito bem essa tentativa de encontrar uma terceira via entre o liberalismo e o fascismo, quer dizer, e uma coisa que não é nem uma coisa nem outra, mas que tem as características de uma ditadura nacionalista, corporativa, mas ao mesmo tempo não tem, ou diz que não tem, as violência fascista e o outro. Mas tu disseste também existiam diferenças profundas entre os dois regimes. Que diferenças são essas, então? Como disse, eles são... Uma diferença aparente está logo no facto de o Getúlio Vargas já ser Presidente da República e ter assumido a presidência. Portanto, ele é o chefe de Estado durante o Estado Novo entre 1937 e 1945. Getúlio Vargas é o chefe de Estado, é o Presidente, e Salazar é apenas o chefe do governo e mantém a ficção de que está subordinado ao Presidente da República, que é um chefe militar
é o general Carmona até 1951. Mas, de facto, como se viu, aliás, no caso de Getúlio, em 1945, a verdade é que ele também está tão dependente das Forças Armadas como Salazar. Portanto, essa diferença não é assim tão importante. O facto de ele ser presidente, Getúlio estava dependente das Forças Armadas e são as Forças Armadas, em 1945, que, aliás, colaboradores deles nas Forças Armadas, os generais, o general Dutra, o general Góis Monteiro, que acabam por depor ou obrigar à sua saída em 1945. Salazar também está dependente das Forças Armadas. Portanto, aí a diferença, talvez, o facto de um ser presidente e outro ser chefe de Estado e outro ser apenas chefe de governo, não é tão importante. Quais são, então, as diferenças mais importantes? Bem, a diferença mais importante tem a ver com a duração. O Estado Novo Brasileiro dura 8 anos, entre 1937 e 1945, cai em 1945 através de um outro movimento militar que força a admissão de Getúlio Vargas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto não tem apenas a ver com o caso, enfim, o Estado Novo Português ter durado mais tempo e o Estado Novo Brasileiro ter durado menos tempo. Tem a ver também com a maneira, o significado que o Estado Novo tem no Brasil. No Brasil, o Estado Novo parece apenas um momento relativo a uma época, que é dos anos 30, princípios dos anos 40, quando as ditaduras nacionalistas e corporativistas estavam na moda. E, portanto, parece uma moda, parece enfim, naquele tempo, aqueles regimes eram muito frequentes e aconteceu também no Brasil. Parece inevitável, porque é que não havia de acontecer. Em Portugal, o Estado Novo, pela sua duração, tem um significado completamente diferente. Já não é apenas uma questão de moda dos anos 30, mas como dura até 1974, dá a ideia que não é uma moda, mas que parece ser o modo de ser da sociedade portuguesa. Isto é, identificou-se muito com a sociedade portuguesa. Aliás, nós falamos do salazarismo, atribuímos até ao salazarismo costumes e tradições que não têm nada a ver com o salazarismo, mas para nós é como se o passado de Portugal fosse representado pelo salazarismo. Isto é, o salazarismo, digamos, ficou a representar o passado, a memória de um Portugal antigo. Quer dizer, e, portanto, o Estado Novo brasileiro não tem o mesmo significado do Estado Novo português. Isto é, o Estado Novo português nós identificamos não apenas como uma moda dos anos 30, mas como uma maneira de ser da sociedade portuguesa durante muitas décadas, até há 50 anos. Aliás, estava tão enraizado que em 1968 pôde substituir líder, quer dizer, passar de Salazar para Marcelo Caetano. Essas transições são sempre muito perigosas em regimes autoritários muito unipessoais, como era o Estado Novo Português, e aqui funcionou. Isto passou. Durante meia dúzia de anos, mas funcionou. Mas funcionou. Segunda diferença, portanto, dois regimes que têm significados históricos diferentes. Eu vou-te interromper nessa segunda diferença, Rui. Fica aqui para quem quiser muito ouvir esta segunda diferença, terá de nos ouvir em podcast, se nos estiver a ouvir em FM. Para as pessoas que estão, de facto, nas rádios, em casa, a ouvir-nos em direto, nós voltamos para a semana, despeço-me delas. Os outros continuarão esta conversa connosco em podcast. Sim, Rui. A segunda diferença é talvez a diferença mais importante, mais curiosa. E tem a ver com o facto de a carreira de Getúlio Vargas não ter acabado em 1945. Ele regressa logo, em 1946, como senador, eleito democraticamente pelo Rio Grande do Sul, que ele era do Rio Grande do Sul, e consegue ser outra vez eleito Presidente da República em 1951, mais uma vez democraticamente, portanto, e reinventa-se então como um líder aceito por uma parte da esquerda, uma parte importante da esquerda, se não pela maioria da esquerda brasileira. Isto pode parecer paradoxal. Reparem que ele nos anos 30, durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, ele tinha perseguido os comunistas, aliás, até com uma fúria ainda maior do que Salazar. Portanto, era profundamente anticomunista. Portanto, pode parecer paradoxal como é que depois ele vem como um líder de esquerda até aceite por uma parte da esquerda e até pelo Partido Comunista, enfim, que o aceita também até certo ponto. Mas não é tão paradoxal como isto. O nacionalismo e o socialismo não eram muito incompatíveis e então na América Latina, onde até tinham o anti-americanismo para os unir, nacionalismo e socialismo, ainda era mais fácil fazer essa combinação, uma fórmula populista que vai além da divisão entre a direita e a esquerda. Isto é, de repente, dizer que é de direita ou de esquerda já não é fácil. Acontece também na Argentina, a ditadura mais ou menos contemporânea do general Juan Perón,
que também consegue fazer o mesmo, isto é uma ditadura com traços fascistas muito notórios, mas consegue basear-se nos sindicatos, na legislação laboral, de proteção aos operários, para lançar um populismo trabalhista que acaba por situar, isto é, situar-se à esquerda neste sentido, isto é, retira o espaço que na Europa é ocupado pela social-democracia e pelos comunistas. Isto é, esse espaço é ocupado no Brasil pelo Getúlio e aqui na Argentina pelo Perón, e por Perón até hoje. Os peronistas ainda são aquela força dominante à esquerda. Portanto, a questão aqui é quase, se nós quiséssemos então manter os paralelismos, era imaginar um Salazar que se teria demitido em 1945 e que teria voltado como um líder aceito pela esquerda, isto é, com o apoio de Álvaro Cunhal, de Mário Soares, quer dizer, a apoiá-lo. Isto seria provável, seria provável. Parece-me improvável. E aí temos as diferenças entre Salazar e Getúlio. Eles são muito diferentes. A personalidade são também pessoalmente bastante diferentes. Salazar, solteiro, ele não tem experiência parlamentar ou de governo antes de 1928, é um professor, um homem de gabinete. Getúlio é um outro tipo de peixe, é casado, tem filhos, aliás, pensou seguir a carreira militar na juventude e, portanto, chegou a ser oficial do Exército, chegou a comandar grupos de combatentes durante um conflito civil armado no Rio Grande do Sul em 1923. Portanto, tem uma grande experiência de política e de governo antes de 1930, isto é, já era um político parlamentar antes de 1930. Depois é alguém que aparece muito, é muito histriónico. Aliás, ele suicida-se em 1954, este género, atos dramáticos, quer dizer, não eram muito do gosto de Salazar. Mas à parte destas diferenças de personalidade, há duas diferenças importantes. A primeira tem a ver com esta vida política que eles têm antes de se terem tornado ditadores. E não é a mesma vida política. Salazar, como disse, é sobretudo um ideólogo. Getúlio tinha sido um deputado da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul desde 1917 e depois tinha estado na Câmara dos Deputados Nacional no Brasil e depois governador do Rio Grande do Sul, aliás chamava-se presidente do Estado do Rio Grande do Sul entre 1928 e 1930. Portanto, Getúlio é um político profissional clássico. É filho, aliás, de uma família de grandes caciques locais do Rio Grande do Sul. É uma família originária dos Açores, aliás, é de onde veio a família. Ele é um orador, é um cacique político, pertence ao Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Em 1930 tinha sido candidato presidencial de uma chamada Aliança Liberal, que era um movimento populista progressivo, queria reformas democráticas, etc. E, portanto, ele depois de ser ditador no Estado Novo, do Estado Novo, isto é, este ditador nacionalista, corporativo, conservador, aliado à Igreja, pode voltar depois de 1945 um bocadinho ao que era antes. Aliás, que ele já tinha preparado essa transição a partir de 43, 44, quando começa a iniciar uma política de muita cultivar um movimento operário, um movimento sindical, no sentido do trabalhismo, que é aquilo que ele vai lançar depois de 1945. Isto é, este trabalhismo, quer dizer, que é uma espécie de o grande partido da população contra as elites, quer dizer, contra as elites estabelecidas. Portanto, ele é o partido dos trabalhadores, aqueles que estão fora do sistema. Ele consegue essa reinvenção depois de 1945, porque também já tinha sido isso antes de 1937. Portanto, ele tinha representado sempre isso, tinha essa dimensão. Salazar é completamente diferente. Salazar tinha passado brevemente pelo Parlamento em 1921, mas nunca fizera carreira parlamentar, não era um político. Getúlio, e essa é outra diferença muito importante, Getúlio é um político da República, apesar de querer substituir a elite política da antiga República. Ele é de facto um político dessa elite, isto faz parte dessa elite, tem as características dos políticos republicanos, é agnóstico, embora tenha aquela colaboração com a Igreja Católica, não é um católico, e Salazar é uma figura diferente. Salazar é um homem da Igreja, de facto. Isto ele nos anos 20, quando se começa a destacar, é como digamos, um ideólogo
católico, quer dizer, da chamada então democracia cristã. Ele também tem uma grande habilidade política, aliás, como revela a partir de 1928, mas é sobretudo um doutrinário, quer dizer, e apesar dele depois no governo revelar uma grande capacidade de lidar com vários setores da opinião, isto é bastante eclético, apesar de tudo ele está muito mais conotado com o conservadorismo católico e até a certo ponto, a partir dos anos 30, 40, com o conservadorismo monárquico mesmo, do que alguma vez Getúlio Vargas esteve. Portanto, isto é ele, além de ter cultivado, obviamente, aquela imagem de resguardo, governante longe da multidão, que só aparece muito de vez em quando, com discursos escritos, quer dizer, uma figura bastante diferente. Portanto, não estou a ver, depois de 1945, ele a dar uma volta e a aparecer como um político de multidões, como um político sindicalista, trabalhista, como Getúlio Vargas. Não era possível isso para Salazar, quer dizer, não era muito provável que Salazar pudesse fazer essa transição. E depois, claro, há a diferença dos países. Portugal, a dimensão. A dimensão e a própria estrutura do país. Quer dizer, Salazar está em Portugal à frente de um país muito mais pequeno, enfim, embora tenha um império colonial, mas é um país mais pequeno e bastante centralizado, com um Estado muito centralizado, quer dizer, que permite um controle, e Vargas está no Brasil à frente, não só de um país grande, mas um país a que a República e mesmo o Império tinha dado uma estrutura federal, isto é, com Estados com muita autonomia. Aliás, Getúlio Vargas é um produto de um desses Estados, que é o Rio Grande do Sul, quer dizer, é daí que ele vem, é a sua base de poder, é o Estado que o sustenta, que o apoia. Ele vem de uma família de políticos do Rio Grande do Sul, portanto é um gaúcho, quer dizer, e, portanto tem esse apoio sempre, e no momento em que se está a contestar o domínio que na República tinham as elites originárias de São Paulo, portanto ele representa o outro Brasil que se quer afirmar, e portanto tem também digamos, uma maior capacidade, ou eu não diria capacidade, talvez capacidade não seja a palavra exata, mas tem uma maior necessidade de ser flexível e de estar atento e de fazer combinações muito mais rápidas entre elementos muito diversos, como fez nos anos 30, enfim, e ele, portanto, em 1937 torna-se um ditador nacionalista, até de um Estado que ele quer centralizado, mas em 1945 é capaz de se reinventar outra vez como o político do Rio Grande do Sul à frente do movimento trabalhista. E curiosamente a ditadura militar dos anos 60 no Brasil não vem do Estado Novo Brasileiro, vem contra o Estado Novo Brasileiro, isto é, são aqueles militares que se tinham oposto sempre a este movimento, ao Getúlio Vargas e ao movimento de Getúlio Vargas, uma vez que o movimento de Getúlio Vargas nos anos 50 e 60 está associado à esquerda brasileira, quer dizer, apanha tal como o peronismo na Argentina, uma parte da esquerda brasileira que está no getulismo. Portanto, dois Estados novos, com muita coisa em comum, imensa coisa em comum, mas com diferenças fundamentais, isto é, diferenças políticas fundamentais que permitem terem, digamos, heranças, legados completamente diferentes, quer dizer, no sentido em que Getúlio Vargas consegue se reinventar e manter depois do Estado Novo uma relevância que o salazarismo não vai ter depois do seu fim em 1974 em Portugal. Para quem nos está a ver em vídeo, trouxeste alguns livros sobre a Guerra dos Canudos, deixa-me... Exato, sobre a questão dos canudos e do sebastianismo no Brasil. Sim. É um livro que chama-se Dom Sebastião no Brasil. Exato. Do Márcio Honório de Godoy, é um livro de 2006 e, portanto, é um historiador brasileiro. De um antropólogo brasileiro. Antropólogo. Quer dizer, o que ele faz... Mas confirma livro, o sebastianismo. Sim, não, ele faz enfim, é um estudo de fontes, enfim, desde o sebastianismo português, que ele também começa por estudar, depois a história da Pedra Bonita, que é uma história dramática. Em 1838 é um movimento religioso nesta região de Pernambuco, em que também lá uns profetas conseguem convencer uma quantidade enorme de população que se regarem com sangue, com sacrifícios humanos, portanto, duas pedras, o rei Dom Sebastião vai aparecer, quer dizer, vai sair das pedras, quer dizer, vai voltar, e há dezenas de crianças que são sacrificadas
para se cobrir de sangue aquela espécie, enfim, uma história horrível, uma história em 1838. E portanto ele conta essa história, conta depois a história dos Canudos, mas além disso faz uma coisa muito mais interessante, é que ali naquela região do Nordeste visitam toda uma série de médiums e, enfim, feiticeiros, digamos assim, que continuam, portanto, no princípio do século XXI, a falar com o rei Dom Sebastião, que viram o rei Dom Sebastião, a quem o rei Dom Sebastião apareceu a anunciar que pode voltar, etc. E, portanto, enfim, é uma coisa absolutamente... Quando já nada disso existia em Portugal. Quando já, aparentemente, não existe em Portugal, mas no princípio do século XXI. Portanto, agora mesmo. Quer dizer, não foi, não. Eu percebi que era... Não, no princípio do século XXI, 2006. Ele faz a coisa e encontra aqueles feiticeiros, aqueles médiums que lhe falam, que falaram com o Dom Sebastião e com o movimento sebastianista, que ele diz que tem que é significativo ainda, aparentemente, lá naquelas regiões. Quer dizer, portanto, Dom Sebastião no Brasil, onde ele continua, portanto, cada vez mais ativo, ao contrário de Portugal. Para a questão do Estado Novo brasileiro e do Getúlio Vargas, enfim, há muitos livros, e há alguns livros ótimos sobre o Getúlio Vargas, mas eu queria falar do livro do José Murilo de Carvalho, já recomendei aqui um livro dele sobre a cidadania no Brasil, que chama-se Forças Armadas e Política no Brasil. É um estudo sobre o papel do Exército na política e das Forças Armadas na política brasileira desde o século XIX até hoje, e para 2019, e parece-me que é uma das melhores explicações para perceber o Estado Novo de Getúlio Vargas, porque a componente militar de facto é decisiva. São de facto os militares, é a instituição militar que mantém Getúlio Vargas e que também o depõe. Getúlio Vargas aparece inicialmente com essa, ao lado desse núcleo militar que o sustenta, e depois, a partir de 1945, afasta-se desse núcleo militar e constitui um polo diferente do polo militar, de tal maneira que em 1964, quando se dá o golpe que estabelece depois os 20 anos de ditadura militar no Brasil, digamos que o movimento de Getúlio Vargas é o polo oposto ao movimento militar ditatorial, quer dizer, representa o polo oposto. Sim. Quando nos anos 40... Portanto, é uma história que... A história parece complicada e, de facto, é complexa, mas o José Murilo de Carvalho, que é um grande historiador brasileiro, conta aqui da maneira mais clara possível. Tu não compras a tese de Getúlio Vargas como uma espécie de antecâmara do que veio a ser a futura ditadura brasileira? Quer dizer, de todo... Não, quer dizer... É e não é. É no sentido em que aqueles militares cujo pensamento, cuja ação vai estar por trás da ditadura militar, estavam com ele nessa altura, mas ele depois não são idênticos, e ele depois vai constituir um polo oposto a esses militares. Certo. E, portanto, digamos que a luta política no Brasil depois vai ser entre Getúlio Vargas e estes militares. Curiosamente, ambos com ideias muito parecidas. Quer dizer, portanto, ali há o José Murilo de Carvalho explica isso muito bem. Portanto, é Forças Armadas e Política no Brasil, do José Murilo de Carvalho, publicado em 2019. É uma reedição, mas é uma reedição revista. É um ótimo livro para perceber a história e a política brasileira desde 1822 até hoje, quer dizer, através do papel das Forças Armadas na política. Muito bem, e é assim, com Getúlio Vargas, que nós acabamos esta edição de O Resto é História. Voltamos para a semana. Até lá.